Está entrando no ar. Programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar. Café.com. Olá, para você que nos ouve, para você que nos assiste, estamos aí com mais um Café.com, a rádio do nosso Colégio Equipe, www.radioequipeleopoldina.com. Hoje recebendo meu amigo, radialista, escritor, Marcos Paixão, seja bem-vindo. Minhas alunas Maria Gabriela e Sofia, que levantaram a questão do tema sobre leitura, escrita de livros. E eu vou começar fazendo uma pergunta para o Marcos, que é radialista, é escritor. Marcos, onde começa o Marcos radialista, onde começa o Marcos escritor, onde eles se fundem, como é que funciona esses dois elementos dentro de você? Olá, Adriano. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com as meninas também. É um tema muito importante. A questão de onde começa um e onde termina o outro é meio complexa. Eu, apesar de eu ser um radialista de profissão, eu me sinto, às vezes, muito mais escritor do que radialista. Você, como escritora, sabe que a mente não para. A gente fica dormindo, de repente você está concentrado no trabalho escolar, você está pensando em escrever e não para. Então, definir onde começa o radialista ou começa o escritor é muito complicado para mim definir hoje em dia. Se eu pudesse, eu ficaria por conta só de escrever. Escrita. É bom, né? É ótimo escrever. E essa experiência toda que você já tem de rádio contribui para a sua imaginação, para você Sim. criar suas histórias? Demais. Os meus 2 livros, quem já leu os livros sabe o tanto que eu gosto de florear as coisas. E a gente, quando tem essa comunicação, a gente passa a imaginar muitas coisas. Eu, por exemplo, quando estou entrevistando alguém que vai ao meu programa, enquanto a pessoa está me respondendo uma pergunta, eu já estou imaginando uma outra pergunta em cima daquilo que ela está respondendo. Então, para o meu lado de escritor, isso me ajudou muito. Até porque, quando aluno, eu não era muito de ler, né? Só aqueles livros didáticos, né? Uhum. Que o professor encaminhava para a gente ler. Então, fora daqueles livros, eu ficava muito assim, aquém da leitura. Então, o lado de radialista, de comunicador, para mim escrever, foi assim, excelente, me ajudou muito na questão da gente florear mais a conversa dos personagens, identificar as características, coisas desse tipo. Ajuda nessa criação, né? Muito. Você tem os 2 livros, Cidades Brancas e Vale dos Vinhedos. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas suas 2 obras, o que um difere do outro. Olha só, quando eu terminei de escrever o Vale dos Vinhedos, antes de explicar direitinho como que é essa primeira obra, eu já queria embarcar na segunda escrita, que não era nem o Cidades Brancas, eu tinha em mente escrever outro livro. Aí o meu amigo o Cristiano Fófano, que me ajudou muito nos 2 livros, com capas, na questão de divulgação, ele pensou: Marcos, para um pouco, respira, até por falta de experiência na questão de escrever. Eu já queria embarcar em outro trabalho, senão você vai começar misturando uma história na outra. Então, eu demorei de um livro para o outro uma base de quase 1 ano para começar a escrever. E a gente, quando escreve, uma vez eu ouvi o Chico Buarque falando. Chico Buarque escreveu vários livros, e eu acho que todo escritor é assim. Ele começa a escrever um livro e quando ele ficava 1, 2 dias sem escrever, ele tinha que voltar no início e relendo toda a história. A gente esquece, né? A gente esquece. E o problema de tudo isso é que toda vez que você volta escrevendo, você vem mudando alguma coisa. Né? Então, às vezes você fica demorando naquele mesmo assunto porque você volta sempre no início, para você não perder a história certinho. E é perigoso que a gente pode mudar o nome de um personagem, coisas assim. E isso acontece. Eu acho que é normal com todos os escritores, até com um Paulo Coelho da vida, o próprio Chico Buarque. Bom, o Vale dos Vinhedos, para mim foi assim, algo que me pegou de surpresa. Hoje, eu estou para completar agora no mês de novembro 50 anos, na época eu tinha em torno de 33, 34 anos, eu trabalhava na 104 FM. E nessa época eu tinha uma grande amizade, não que eu não seja amigo hoje dele, continuo sendo, o padre Jorge Passon, que hoje está em Cataguases,
nós tínhamos uma grande amizade e conversávamos muito sobre assuntos de turismo, essas coisas. Sem mais nem menos, me deu vontade de escrever. Mas aí veio aquela dificuldade. Olha só, igual as meninas estão aqui, gostam de leitura, como é importante a leitura, ainda mais para quem quer escrever. Eu não tinha esse hábito de leitura com 33 anos, é uma vergonha eu falar isso. Você falava assim, onde eu vou buscar a minha inspiração? Não tinha. E pior de tudo, eu ficava assim, poxa, mas se eu pegar um livro para me ler agora, eu acho que eu vou acabar copiando alguma coisa desse livro e colocando no que eu estou pensando em escrever. Então eu não queria pegar um livro para começar a escrever. E escrever sobre o quê? Eu queria escrever um romance. Aí, sem mais nem menos, me veio à cabeça a questão do vinho. Eu sempre fui apaixonado por vinho, mas eu não tomava vinho. E o vinho difere muito da questão do vinho tradicional, que é um vinho seco, um vinho encorpado, de um vinho que a gente fala, vinho de mesa, vinho garrafão, que é a sangria, que na verdade é o rejeito da uva, eles falam o musgo, né? Que é o rejeito da uva com muito açúcar, então não é o vinho. Então eu tomava aquilo dali, não tomava vinho, com todo respeito aos fabricantes. Mas eu comecei a pesquisar, e o primeiro nome, quando eu pesquisei, foi Vale dos Vinhedos. Assim, me apareceu na primeira pesquisa no Google. E aquilo me chamou a atenção, e na hora que bateu aquele nome, já começou a inspiração, aquela inspiração que eu já tinha de escrever um romance, já começou a vir todo em cima de vinho, produção de vinho. Aí eu comecei primeiro, antes de começar a escrever, pesquisar sobre o Vale dos Vinhedos, a história do local, a colonização italiana, né? O plantio da uva. E, por incrível que pareça, quando eu comecei a pesquisar o plantio da uva, o primeiro nome que veio, a uva mais tradicional da região do Vale dos Vinhedos, Isabel, era justamente o nome que eu tinha escolhido para minha personagem. Falei, gente, não pode, é muita coincidência. E pesquisando, a principal estação da cidade, na ferroviária, Estação Leopoldina. Olha bem. Estrada Leopoldina. Tem gente. Fala para as pessoas sobre essas coincidências, as pessoas às vezes não acreditam. Então, esses detalhes, essas coincidências foram me inspirando a escrever. E aí veio aquele primeiro rascunho, muito resumido. Uma história resumida, e aí uma amiga minha, que era jornalista na época, Natália, ela pegou, leu, seu Marcos, a história é muito boa, só que está muito resumido. Não tem detalhes, não tem informações. Eu tinha escrito umas 50 páginas. E aí eu pensei, não, peraí. Realmente. E aí eu comecei sozinho, eu peguei uma técnica para fazer detalhes, né? Ele estava à mesa, o braço sobre a mesa, pensativo, enquanto isso batia os dedos sobre a mesa, pegou a taça de vinho, deu uma golada. Vai criar aquela imagem plástica. A imagem plástica, justa, essa é a palavra. Então, esses detalhes, igual ontem o Rodrigo da equipe acabou de ler o Vale dos Vinhedos. Depois de muito tempo, o Rodrigo pegou o livro para ler emprestado. Infelizmente, eu não tenho esse livro para vender hoje, só em forma de e-book. E o Rodrigo me falou justamente isso, Marcos, é rico os detalhes. Parece que quando você está falando, o Henrique, que é um dos personagens principais, está cozinhando, parece que eu estou sentindo o cheiro da comida. Quando ele abre, vai tomar um vinho, eu estou sentindo o gosto do vinho. Então, são esses detalhes. Aí eu ainda tive a sorte imensa, quando comecei a pesquisar sobre o Vale dos Vinhedos, de conhecer Nayara Nardini. É uma jovem historiadora, ela trabalha na Aprovale, que é a cooperativa do Vale dos Vinhedos, e a Nayara pegou o meu livro e ela fez uma primeira revisão. E ela deu alguns detalhes importantes, como por exemplo, muitas pessoas não sabem, o colono italiano de Bento Gonçalves, eles quando vão a Porto Alegre, eles sofrem bullying. Eles não falam com a gíria italiana, aquele sotaque italiano, por causa de bullying. Os brasileiros não sabem que quem mora em Bento Gonçalves e é italiano, sofre esse bullying. Porque no Rio Grande do Sul, apesar de grande produtor de vinho, é o churrasco que é o tradicional, o chimarrão. Então eles sofrem bullying. Então quando eles vão a Porto Alegre, eles seguram um pouco daquele sotaque italiano. É interessante isso que você está falando, porque faz aquela volta na importância de você conhecer um contexto histórico, né? Que você está realmente em sintonia com aquela parte da história ali que você vai contar.
Realmente. Então, ela me ajudou na questão de como os italianos conversam entre eles lá. Então, no livro, eu acabei colocando alguns diálogos em italiano, mas de uma maneira muito simples, que todos que peguem o livro para ler conseguem entender a história, misturando o português com o italiano português e o que eles conversam lá, porque entre eles só conversam italiano. A questão da produção artesanal do vinho está no livro. Os locais, todos os locais citados, menos a vinícola onde se passa a história, que é fictícia e não verídica. O resto é tudo que está na história pertence a Bento Gonçalves, ao Vale dos Vinhedos. Já foi a Bento Gonçalves? Eu nunca fui lá. E eu perdi uma grande oportunidade justamente através da Naya Nardini. Eu tenho até um livro, uma hora eu vou passar para você ver, do senhor o finado Moisés Michelon. Ele, quando em vida, agora pertence à família, a família possui um hotel spa no meio dos vinhedos. É um dos mais tradicionais, é Vila Michelon que chama. E o senhor Moisés Michelon apaixonou pelo livro, pela história. Ele não tinha, a Nayara mostrou só o enredo para ele. Ele foi um dos fundadores da Provale. Então, de imediato, ele me convidou para fazer o lançamento do livro lá, passagem de avião, hospedagem, a realização do lançamento, tudo por conta da Vila Michelon. Mas aí, devido aos meus trabalhos em rádio, não poder sair, eu fui adiando, e infelizmente o Moisés veio a falecer. Foi um bate para mim triste, mas veja bem, através dele, Adriana, quem acessar no Google, pesquisar, lançamento do livro Vale dos Vinhedos, vai ver. Foi na casa de leitura. Graças a Deus, na época, eu não sei, depois desse dia, eu consegui bater um recorde de venda de livro, inclusive lá já tinha, até a Bruna Vieira já tinha passado por lá, eu consegui bater essa venda no dia. O Cristiano Foco ficou uma alegria imensa, né? E eu estava fora de rádio naquela época, porque eu tinha saído da 104 FM, então eu estava fora de rádio há quase um ano, só mexendo com outro tipo de comércio. Então, de lá veio para mim a doação de caixas de vinhos finos lá do Vale dos Vinhedos. Então, para mim, assim, foi uma alegria imensa. E o livro, graças a Deus, foi muito bem aceito. Cidades Brancas já tem um tom mais místico, sim, né? Um tom muito. mais... Na verdade, os dois têm uma pequena semelhança, que é uma figura mística em ambos os livros. Eu sou católico, apostólico romano, mas eu acho muito interessante o kardecismo, o espiritismo. Tanto que eu tenho familiares que são. Eu sou apaixonado por vários enigmas da religião espírita. Então, sempre no meu livro, eu misturo o católico com o espiritismo. Sempre alguma coisinha. Nos dois livros tem. Eu já tive a oportunidade de ler, e tem aquela coisa, né, da cigana. Isso. Né, então, você acaba se envolvendo ali e, às vezes, se perguntando um pouco, é realidade, não é realidade, né? E você vai nessa... Se você pegar para ler o Vale dos Vinhedos, você vai ficar com mais dúvida ainda. As primeiras pessoas que leram o Vale dos Vinhedos quase me bateram. Eu tive certeza que seria um livro, realmente um livro, e não uma vontade de escrever algo. Foi quando, 3h30 da madrugada, a minha filha mais velha, que ainda morava em Leopoldina na época, Poliana, inclusive ela é a capa do livro Cidades Brancas, a pessoa do livro. Ela, 3h30 da madrugada, me acordou chorando. Eu e minha esposa acordamos assustados. Ela chegou no quarto chorando, soluçando. E a gente preocupado: o que foi, Poliana? O que está acontecendo? Você não podia ter feito isso? Como que você fez isso? Aí, sim, você chegou naquela parte do livro. Porque na capa do livro tem um sabre, que é uma esgrima, né? E uma taça quebrada. Ou seja, um duelo de uma taça de vinho com um sabre. E o corpo que sai... uma inspiração que eu passei para o Cristiano, ele soube colocar na capa. E o vinho que sai da taça quebrada é o corpo da mulher. Ou seja, é um triângulo amoroso. A mulher querendo sair no casamento, ela é casada com um empresário do ramo de produção de vinhos, ele é dono de grande parte das terras do Vinhedos, ele foi vendendo aquilo que foi herança, não queria mais. E a última parte que ele tinha para vender era justamente a vinícola, onde o pai da Isabel morava. E esse Heitor, ele sai de Juiz de Fora, um empresário bem sucedido no ramo esportivo. Essa figura mística convence ele a ir para Bento Gonçalves. E essa pessoa vai aparecer algumas vezes, mas só lendo o livro para entender, porque até a última linha, Adriana, você não consegue saber se é um sonho ou se é uma realidade. Maria, você quer fazer sua pergunta? Sim. Como você monta seus personagens?
Ó, por incrível que pareça, Maria, eu não tenho assim uma visão concreta do personagem. Eu imagino que eu tenho que criar, igual no Vários Vinhedos. Eu tenho a Isabel, eu tenho que criar o marido dela. Eu imagino uma pessoa arrogante, uma pessoa financeiramente bem-sucedida. E eu começo a imaginar aquela pessoa, um italiano. Mas, ao mesmo tempo, eu não poderia deixar que esse personagem fosse uma pessoa que, vai ficar fácil você torcer pelo Heitor, ou por ela, para ela separar dele. Não, eu não poderia fazer um cara ruim, totalmente ruim. Então, eu quando começo a montar os meus personagens, eu tento colocar os dois lados, tanto o lado bom, quanto aquele lado um pouco mais ruim, e eu vou escrevendo aos poucos e vou lapidando aquele personagem. A gente que começa a escrever, tem sempre esse pensamento de escrever um personagem que o leitor possa se identificar com ele. Você vai pegar, qualquer livro que você pegar para ler, você acaba se identificando com o personagem. Esse é o segredo da leitura, esse é o lado bom da leitura, que às vezes eu me arrependo muito de ter começado a ler tarde demais. Sofia? As histórias já nascem com o roteiro pronto? Como é que é, Sofia? As histórias já nascem com o roteiro pronto? Não. Na verdade, eu sou ao inverso de alguns escritores. Geralmente, os escritores começam a escrever os enredos, né? Eu começo pensando primeiro a capa do livro, o nome do livro, e depois, pela capa, eu começo a pensar no enredo. Na verdade, a gente já tem tudo dentro da cabeça, só que a gente tem que colocar em ordem. E de acordo com que você começa escrevendo, aí você lembra, não, eu acho que aqui eu vou modificar, e você volta lá no começo, reescrevendo. Então, na verdade, não tem nada pronto. Você sabe aonde você quer chegar. Você já conhece o início, o meio e o fim. Mas esses entremeios da escrita, isso aí você vai criando aos poucos. Tem que ter calma, não adianta ter pressa para escrever. Porque, na verdade, você vai pegar um dia, você vai passar o dia escrevendo. Você não consegue parar de escrever. E depois aquilo te cansa, né? Aí isso. Você descansa. Engraçado que comigo, quando eu vou escrever textos curtos, a última coisa que eu coloco é o título. Mas os meus livros, todos nasceram primeiro pelo título. Então, a gente faz... Mas você, professora, você dá uma redação, geralmente você dá o título, né? Então, a gente acostuma. Ou você dá aquele tema, né? Mas eu falo assim, o meu já nasce com aquele título, né? Por exemplo, isso aqui vai chamar tal coisa. Aí aquela história começa e te dá inspiração em cima do título, né? Então, e isso acontece, no meu caso é assim também. O título, a capa. Mas se você pegar a maioria dos escritores, eu ouvi uma vez o Paulo Coelho falando que ele escreveu várias histórias, mas ele não tinha em mente qual seria o título. E ele lia e relia o livro para buscar o título ideal para cair naquela história dele. O meu já nasce com o título. As meninas escrevem muito fanfic, né? É um jeito novo de escrever. Novo não, né? Já tem esse método desde 1960. E que você, foi adaptado agora. Que você vai criando em cima da história do outro. Quando vocês estão lá escrevendo, também acontece assim com vocês? Sim, mas eu não escrevo muito, eu só leio. É o você mesmo. Também, Sofia? Eu tenho umas duas assim, no aplicativo lá, eu gosto. Mas assim, escrever. Mas assim, escrever, eu não. Assim, fofinho que eu não gosto, eu gosto de ler. Viu? Marcos, quando você começa a montar o personagem ali, comigo já aconteceu algumas vezes, não sei com você, de você colocar uma personagem, não gostar daquela personagem, ser difícil trabalhar com ela? Não, Adriana, por incrível que pareça, até os personagens que eu tento, eu não sei se é porque eu sou um coração mole, eu não consigo fazer um personagem muito ruim. Eu quero, às vezes, tentar igual no Cidades Brancas. Ou bonzinho demais, você pensa assim, nossa, ou bonzinho demais. Então, eu tento tentar diferenciar um pouco. Por exemplo, a gente quando está escrevendo, as pessoas falam, esse Heitor aí, ele tem uma das coisas que você gosta de fazer. Culinária. Não, o Heitor foi cozinheiro primeiro do que eu. Eu aprendi a cozinhar com o Heitor. Eu aprendi a tomar vinho com o Heitor. A única coisa do Heitor que tem do Marcos Paixão, por exemplo, é que ele não tomava vinho. E ele começou a tomar vinho lá nos Azeiros, tomar cerveja, né? Então é uma curiosidade. Por exemplo, no Cidades Brancas, o Pedro.
O Pedro, ele é um empresário de marketing, só quer saber trabalhar, totalmente diferente do primeiro personagem, né? Eu vou só contar um pedacinho do Cidades Brancas, para o pessoal que está acompanhando a gente entender. O Cidades Brancas, ele começa com um ponto que é triste na nossa região, no Brasil e no mundo, que é a questão do suicídio. O Cidades Brancas começa justamente com o suicídio da mãe do Pedro. Que era tão pequeno, né? Justamente. Aconteceu no castelo em Zara de la Sierra, que é um pequeno castelo, da torre de um castelo, em cima do monte. Zara de la Sierra é como se fosse aqui uma comunidade rural. E lá são conhecidos... Isso passa em Andaluzia, né? A região da Andaluzia. Fora do Brasil, né? Isso, o que acontece? A história começa em Cádiz. Cádiz é a cidade mais antiga da Europa, foi colonizada por vários povos árabes e tantos outros povos, então é um local muito rico. E a Zara de la Sierra, ela faz parte de vários vilarejos conhecidos como Pueblos Blancos, Cidades Brancas, é de onde partiu o nome. O nome primeiro do meu livro, de cidade, seria a Luna de Cádiz, ou a Lua de Cádiz. Porque o que acontece? A lua, nesse livro, até na capa tem essa lua, a pessoa que lê, ela vai entender. Aí vem aquela parte do espiritismo. A mãe do Pedro, ela comete suicídio porque inventaram inverdades dela e ela começou a ficar chateada com aquilo e foi para o alto do castelo, que é um local turístico da cidade, suicidar. Só que ela foi com o Pedro no colo. A intenção dela era pular com a criança. Mas aí... Que é salvo pelo... A gente vai contar a história, né? Chegou um personagem, mas ninguém sabe quem é o pai do Pedro. E o marido dela acaba sequestrando, entre aspas, o que acha ser o filho e foge para o Brasil. E depois de algum tempo, o Pedro vai retornar para conhecer a história, mas o pai não conta para ele. Então lá vai encontrar, tem a cultura cigana de Cádiz, da Espanha, tem as corridas de boi que são tradicionais lá na Espanha, e tem tráfico de drogas, onde o nosso personagem vai passar por momentos difíceis, vai encontrar rivalidade. E nesse livro, particularmente Cidades Brancas, eu peguei um lado da família da minha esposa, porque ela é cigana. A avó dela, a mãe da mãe dela era cigana, e é da região da Andaluzia, e eu não sabia disso, outra coincidência. Então tem muita cultura cigana nesse livro, e uma das personagens é cigana. Que é uma cultura que encanta e que assusta ao mesmo tempo. Sim. Né? Porque é muito mistério ali. Né? Para você ter alguma ideia, a minha esposa, ela é professora, né, de maternal, mas ela sempre foi dançarina do ventre. E ela é cigana, ela tira cartas. Aí de vez em quando eu brinco com ela, eu quero que você tire a minha carta, mas eu não... Vou focar só nessa parte aqui. Aí você, eu não posso fazer nada, Marcos, vai jogar as cartas, a carta fala tudo, aí eu fico assim, né, meio retraído. Mas é um lado místico interessante demais, esse lado cigano, a cultura cigana. Todo mundo tem uma curiosidadezinha pelo que ainda vem, né? Sim. Com certeza. Eu não sou muito chegado, não, mas eu vejo as alunas dela conversando, pedindo. Aí de vez em quando, coloca para mim ver. Quero um spoilerzinho. Um spoilerzinho da minha vida, mas eu não sou muito chegado, não. Para você, qual que é a importância da leitura? É importantíssima a leitura, principalmente no início do ciclo escolar. Eu falo por experiência própria, por não ter me interessado tanto pela leitura. A minha filha mais nova, a Ana Luísa, ela lê toda semana um livro. E eu vejo esse interesse da leitura, como que é bom a leitura, né? A leitura te dá conhecimento, a leitura deixa você mais desinibida, mais desinibido, para você conversar, interagir com as pessoas. Mesmo o livro de ficção, ele te dá conhecimento, né? Porque às vezes num livro de ficção, a pessoa diz, não, vamos ler só livros históricos, de fatos, né? Não. A própria ficção te ensina muita coisa, então a leitura, ela é muito importante. E não tem idade para começar a gostar de ler. Né? E eu fico muito admirado, porque hoje em dia, o que mais a gente ouve da juventude é que tem gosto pela leitura. Olha as duas meninas, né? Gostam mais de ler do que escrever.
Isso é importante. E essa vontade de ler, amanhã, como você está querendo ser uma escritora, ela vai te dar esse suporte para você escrever, porque você vai ter tanto conhecimento na sua cabeça, né, Adriana? Sim. Que vai ser fácil. Então, por isso que eu considero a leitura primordial. Leia, mas não pare de ler. Eu sempre falo no meu programa para as pessoas procurarem ler qualquer tipo de leitura. É melhor do que hoje a comodidade da internet, do smartphone, né, do iPhone. Hoje, essa tecnologia toda deixou as pessoas um pouco preguiçosas. O brasileiro, infelizmente, ainda está muito abaixo do europeu na questão da leitura. Abaixo de muitos outros países e continentes. A gente tem que aprender a gostar mais da leitura. O que chega a ser um paradoxo, né? Porque na nossa época, por exemplo, nós só conseguíamos ler se tivéssemos o livro em mãos. Sim. Hoje em dia, você tem o livro em mãos, né? Se você quiser. As meninas se descobriram outro dia sobre domínio público. O que é domínio público? Então, são livros que você tem ali, que você pode imprimir, que você pode ter para você baixar no seu celular. Então, quer dizer, hoje em dia, não lê realmente quem não quer. Sim, com né? certeza. A leitura, eu costumo dizer que uma coisa que você aprende não tem volta. A partir do momento que você aprendeu a ler, você pode escrever um negócio ali. Se estiver escrito assim, não lê esse cartaz, já era. Né? Com certeza. Então é algo assim que você não controla mais. A questão é você realmente descobrir o que você gosta de ler. Né? Sofia? Você acha que existe uma leitura melhor que a outra? Não, até como eu disse anteriormente, o importante é você ler e saber qual o estilo de leitura, como a Adriana falou, que você vai se adaptar melhor. Eu, por exemplo, quando comecei a ter gosto por leitura, eu comecei a ler muito livros policiais, ação, crimes, mas de repente eu me identifiquei mais com romance. Mas eu ainda gosto de ler muito livro policial, de suspense, mas eu me identifico mais com romance, mas não tem assim uma leitura melhor que a outra. O importante é você estar sempre lendo, porque quanto mais você lê, mais conhecimento você vai ter, até mesmo nos livros didáticos, né? Que são importantes para a gente. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente tomar um cafezinho e daqui a pouco a gente volta então. Café.com. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Voltamos então com o nosso Café.com, na nossa rádio web do Colégio Equipe, www.radioequipeleopoldina.com. Hoje recebendo meu amigo radialista e escritor Marcos Paixão, as minhas alunas Sofia e Maria Gabriela, que sugeriram um tema sobre leitura. Marcos, hoje a gente vive aí o auge da internet, como a gente terminou outro bloco falando, da facilidade de ter livros em mãos. Como você considera o livro hoje em dia? Produto de luxo ou uma opção? Adriana, na pandemia, por exemplo, eu ouvi muitas pessoas falarem, até é compreensível, que o livro não era uma coisa para o momento, passou a ser uma coisa supérflua, né, sem muita necessidade.
E com a internet, muitas pessoas também começaram a pensar assim, mas eu tenho os meios da internet, então o livro talvez não tenha tanta importância. É mais ou menos na questão do rádio com a internet. Quando apareceu a televisão, o pessoal na época falou assim, o rádio vai acabar. E o rádio continuou. Veio a internet, o rádio vai acabar, o rádio continuou. E esses dias agora, a gente teve aquela questão do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, ficarem fora do ar. E foi um Deus nos acuda. E muitos meios de comunicação, até a internet, recorreu ao rádio. Então, olhem a importância do rádio. Então, o livro, ele em qualquer momento, é um luxo necessário. Né? Quando a pessoa, se a gente for levar para o lado religioso, o livro mais vendido, mais lido no mundo, a Bíblia, né? E qual o cristão que abre mão desse luxo de ter uma Bíblia em casa? Então, o livro, não importa o gênero, né? O importante é você querer ter esse livro, essa leitura. Porque não tem nada mais gostoso que você estar na sua casa, você está viajando. Você vai tirar o estresse, né? De repente você está agoniado com alguma coisa, você vai pegar aquele livro, vai ler, vai se identificar com a leitura, né? De repente algum conhecimento que você quer absorver para a sua vida, um assunto científico, um assunto da tecnologia, não importa, o importante é você ler. Então é um luxo, mas é um luxo necessário para a nossa vida. Uma coisa assim que me chama muita atenção, que eu sinto muita falta na nossa cidade de Leopoldina, é de uma livraria. Porque eu acho que muitas pessoas em Leopoldina ainda não conseguiram chegar a ter aquele prazer, aquele gosto gostoso de chegar numa livraria e folhear vários livros até escolher aquele que quer levar. Né? Para a gente fazer isso, a gente tem que ir a Juiz de Fora ou a outras cidades. Eu acho que se a gente tivesse um espaço, uma livraria realmente, né, para as pessoas sentirem esse encontro com o livro, eu acho que nós teríamos uma abrangência muito maior dessa coisa do contato físico ali com o papel, né? E não apenas achar que só vale a pena a internet, eu acho bobagem comprar isso, eu vou comprar esse daqui, porque o livro físico ali é outra coisa. O livro físico, eu mesmo, igual eu falando para você, eu tenho o Vale dos Vinhedos no e-book para vender, mas todo mundo que eu falo, não, eu quero físico. Então, você ter o material na sua mão é outra coisa. O pessoal às vezes pode até confundir o que a gente comentou agora, depois não tem livraria. Não, tem papelaria com livraria, mas não é o conceito de livraria. Né? Onde você chega, você tem lá a mesa, você vai sentar, tem um cafezinho para você tomar, você vai folhear os livros, não, eu quero esse aqui. Então, realmente, eu acho que Leopoldina tem que ter um espaço assim, é muito importante. Esses dias agora, eu fiquei tão animado que eu vi em Tebas, o pessoal da rede social Prosas por Tebas, me parece, se eu estiver errado, me desculpem, eles fizeram no centro, lá na praça, uma mini biblioteca, colocaram vários livros. Aí na postagem que ele fez no Facebook, eu fui e escrevi, olha, eu quero doar um livro meu, e eu quero fazer isso, eu vou lá em Tebas, eu quero entregar esse livro lá para eles ficarem à disposição lá para quem quiser pegar e ler. Né? Um tempo atrás nós tivemos o Wellington, que mexe com marketing, ele colocou aquele projeto de deixar um livro no ônibus, né? E é tão interessante, na época eu tinha doado para ir do Vale dos Vinhedos. Então são projetos assim que animam a gente com a leitura e animam pessoas que não têm o hábito de ler. Agora, se tivéssemos uma livraria, né? Até para lançamentos de livros, né, Adriana? Um espaço apropriado, né? Maria? Qual o seu livro preferido e por quê? Bom, eu já até perdi a conta de quantos livros eu li, mas tem um livro, um romance, eu acho que eu seria uma pessoa realizada se eu conseguisse escrever um livro tão simples e ao mesmo tempo tão complexo, que ele chama O Melhor de Mim. É de um dono de faculdade, escritor, um dos romancistas mais famosos do mundo, que chama Nicholas Sparks. Ele é professor universitário, ele é dono de universidade e é o romancista que mais vende livros no mundo. Eu li vários livros dele, mas esse, O Melhor de Mim, me chamou muita atenção. Eu gostaria de escrever
um romance como aquele. O Melhor de Mim, eu vou atrapalhar quem não leu ainda, mas eu vou contar um pouquinho. É um rapaz do interior, tinha um romance com uma mulher e a família dele, aquelas brigas do interior dos Estados Unidos, acabaram se separando, ela casou com um empresário da cidade, e no decorrer da história ele volta para a cidade, tal. Eu estou resumindo bem, tá, Adriana? E no voltar, eles voltam a se encontrar, mas ela ainda é casada, e acontece um acidente, ele é assassinado, eles não se encontram mais, ele é assassinado, e o filho dessa mulher precisa de um transplante do coração. Sem ela saber, ele vai morto para o hospital, retiram o coração dele e transplantam no filho dela. Ou seja, o melhor de mim. Ele deu para ela o que ele tinha de melhor, o coração dele. E ela só foi saber que ele tinha morrido muito tempo depois, que o coração que estava no filho dela era dele. Então, assim, é uma história que me marcou. E se eu conseguir escrever algo desse tipo, eu seria uma pessoa muito feliz. Quem tiver oportunidade para ler, leia O Melhor de Mim. É um livro, e tem um filme também, mas leia. A leitura... o livro tem mais detalhes. É incrível, Adriana. Eu li e depois eu assisti o filme. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E você, lendo, você começa a imaginar os personagens. Você cria você mesmo, né? O filme está ali, está pronto, a leitura te permite você fazer a sua viagem interiorizada, né? Sofia? Quando você arruma tempo para escrever? Bom, o tempo para escrever, ele acontece naquele momento que você menos espera. Você não consegue controlar. Você pode estar dormindo, você acorda para escrever. É de madrugada que eu adoro escrever. Faço meu cafezinho e escrevo. Mas, como eu sou radialista, eu só não consigo escrever quando eu estou no programa ao vivo. Mas se eu estiver fazendo uma gravação, por exemplo, que eu passo a manhã e a tarde na rádio, eu sempre me dá uns estalos. Eu gosto de escrever no caderno. Rabisco tudo numa agenda que eu tenho e deixo guardado. E depois eu pego aquilo e vou utilizar em algum outro trabalho que eu tenho. Na minha mente hoje, eu tenho 3 livros para escrever. Mas o maior problema do escritor é a questão de recursos para você lançar o livro. Talvez não seja tão difícil você escrever um livro. Eu ouvi isso do Júlio, do Fonte Supermercado, uma vez ele me falou. Pessoal, ele me chamou de Marquinhos. Marquinhos, a dificuldade do escritor brasileiro é justamente essa, você lançar o livro. Por isso, muitos escritores têm projeto de gaveta, que a gente chama. O livro fica na gaveta. Hoje fica no notebook, né? Mas muitos ficam na gaveta porque não tem recursos para lançar. E, na verdade, as grandes editoras, elas não abrem espaços para novos escritores. Eles querem escritores conhecidos. Então, para o novo escritor chegar e fazer sucesso, como a gente teve o exemplo da Bruna Vieira aqui em Leopoldina, que é sucesso mundial, coisa boa, nós já temos uma referência em Leopoldina. É um estilo diferente meu, do estilo da Adriana, é mais jovem. Mas a Bruna, ela já tinha uma pegada ligada à revista. Na época a rede social estava começando a estourar, então ela tinha os seguidores dela e aquilo propiciou a ela esse conhecimento. Então, mas não é sempre assim. Então, na verdade, muitos livros que às vezes não têm tanto pego popular acabam fazendo sucesso devido a seguidores de redes sociais, enquanto muitas obras maravilhosas, lindas, ficam aí apenas na cidade de origem, entre amigos, projetos que poderiam ser best-sellers, né? E não são por causa do interesse das editoras. Se você for nos Estados Unidos, um escritor nos Estados Unidos, na França, em Portugal, mais nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, lá os escritores vivem de escrever. Se você falar que é escritor, se você chegar no editor, olha, eu estou com um projeto aqui, vai ter uma pessoa para pegar o seu projeto e ler. Olha só que interessante. Então, realmente são países de primeiro mundo. E o Brasil, infelizmente, para nós escritores, está muito longe, mas a gente não pode desanimar, né? Porque nós temos bons escritores. E Leopoldina, por exemplo, é um celeiro de escritores. Mas uma coisa importante, o livro, ele não se vende pela capa. O livro é o conteúdo, é o recheio. Então é isso que é importante, por isso que é bom você ler. Porque às vezes você vê um livro, né, uma capa linda, maravilhosa, mas quando você começa a ler, você acaba se decepcionando. E então, tem aquela coisa de indicação, né? Nossa, eu li o livro
Isso. Aí o outro desperta a curiosidade do outro, porque se não for bom, realmente as pessoas não pegam. Não, isso. Eu tive esse prazer de acontecer isso com o Vale dos Vinhedos, Cidades Brancas. Hoje mesmo, graças a Deus, consegui vender 2 exemplares e justamente pessoas que tinham indicado. Né? Então, é sempre assim, a cidade pequena, então, uma pessoa vai indicando a outra, é algo bom para você vender o livro. Mas não é motivo para desanimar a escrever. O escritor no Brasil, como no seu caso, a gente estava conversando aqui antes, fora do ar, em off, falando, você tem intenção de fazer gastronomia, mas tenha uma pegada de escritora. Escreva, não tem horário para escrever. O importante é quando você tiver uma ideia, você anotar ela, porque agora ela está na sua cabeça, daqui 1 minuto você esquece. Elas fogem. Anda com um caderninho, com agenda, na hora que vier na sua cabeça, anota. Eu, mesmo fazendo programa, às vezes, numa entrevista, eu ouço alguma coisa interessante, uma frase interessante, uma palavra interessante, eu vou e anoto. Anoto no telefone, rabisco na cabeça, coloco no bolso, aí eu chego em casa, vou lá na minha agenda e deixo guardado. Amanhã eu posso aproveitar num projeto meu. E até os grandes escritores já tiveram obras que não foram consideradas tão boas assim para aquela época, né? E que depois se tornaram clássicos. Né? Hoje eu vou te citar um exemplo. Né? E O Vento Levou foi rejeitado 50 vezes. Pois é, a gente tem um dos maiores clássicos, né? Nesse sentido. É por isso que eu me desanimo, Adriana. Eu também não. Maria? O que te incentivou a escrever? Então, é algo assim interessante, porque, como eu disse no começo do nosso bate-papo, eu não tinha a experiência de leitor. Até então, olha bem, com 33 anos de idade, os livros que eu tinha lido na minha vida eram os livros didáticos, indicados pelos professores. E muitas vezes, não são todos alunos, mas tem alguns como o Marcos Paixão, que só lia porque o professor, amanhã eu quero saber o que você achou da leitura, então você tinha que ler. Se você não ler, você tomou um 0. Então você tinha que ler para você ganhar uma notinha. Então, com 33 anos de idade, quando eu comecei a escrever, eu não sabia por onde começar. E foi algo assim interessante, foi pela amizade com o padre Jorge, a gente conversava muito antes de ele começar a fazer o programa dele às 18 horas, que é um programa da Igreja do Rosário Leopoldina, quando ele estava à frente, presidia a igreja aqui. E a gente conversando, na minha conversa com ele, na minha conversa com uma amiga minha de trabalho, que é a Sinara Montes, que adora muito leitura e gostava muito de vinho, aquilo que eu conversava com um e outro me inspirou a escrever. Eu acho que a minha inspiração para escrever partiu daí, de conversa com amigos. O gosto da conversa me deu a inspiração de querer escrever um livro. Mas torna a dizer, a importância da leitura. Leia, porque a leitura te dá a base, mesmo que seja livro de ficção. Às vezes eu escuto determinadas pessoas falando, principalmente com adolescentes. Eu tive essa experiência com os meus livros. As pessoas oferecem livro para as crianças e não oferecem livros para adolescentes. E quando a escola escolhe um livro, e às vezes vem aquela crítica, né? Mas vai ler esse livro aqui? Então, as pessoas às vezes não dão espaço para você oferecer vários tipos de leitura, vários tipos de linguagem, que é a falta que você fala, né? Que você sente. E você pegou um livro, está meio difícil para ler, para um tempo, depois volta e você continua aos poucos, mas experimente vários tipos de leitura, porque isso enriquece, né? E uma coisa importante no que você está falando, a pessoa quando não tem um hábito de leitura, tiro por experiência própria no meu passado, eu quando comecei a pegar o primeiro livro para ler, li a primeira página, a segunda página, já desanimava. Não, esse livro não tem nada a ver comigo. Mas eu comecei a insistir. E da primeira foi para a segunda, para a terceira, e aí a história me prendeu. Então, não desanime com o início da leitura, quem não tem esse hábito de ler. A questão é começar a ler, né? Escolha um estilo, né? E, por exemplo, os clássicos, eu sou apaixonada com os clássicos, né? É uma leitura cansativa, pelo vocabulário sim, mas no final da história, quando você para, eu sempre falo com elas, né, dentro da sala,
entendeu o tema, entendeu o assunto, se você conseguiu entender, aquela história vai se tornando interessante para você. E eu estou, assim, apaixonada de as duas terem querido vir participar do programa para falar de leitura. Então, quer dizer, a gente tem uma galerinha jovem aí que está sendo alimentada com esse hábito. Isso é fantástico. Adriana, para a minha profissão como radialista, mesmo eu não tendo tido esse hábito de ler, eu comecei a trabalhar em rádio com 17 anos. E foi onde eu senti minha primeira dificuldade por ser na área de comunicação. O finado Zé Américo Barcelos, que foi meu primeiro diretor, hoje eu sou diretor da Rádio Jornal, e na época de 17 anos, Zé Américo era o diretor. E quando eu cheguei lá com 17 anos, a Rádio Jornal naquela época era jornalismo puro. Eu com 17 anos, eu tropeçava nas letras, eu me embolava, não sabia ler. Eu tinha insegurança, mas eu tinha uma voz muito forte. Eles que não, você tem que ser locutor. O Zé Américo me pegou, colocou dentro de um estúdio de gravação, e eu fiquei naquele estúdio 2 meses, lendo e gravando a minha voz, lendo e gravando, livro, jornal. E mais uma vez eu fui... Você começou a ler e se informar ao mesmo tempo, né? Você viu como que é importante a leitura? Sim. Mesmo na época não gostando de ler, a leitura foi importante para a minha profissão. Olha como é importante. Não tem quem não precise ler, né? O médico não para de ler nunca, porque se ele parar de ler, ele fica desatualizado. Né? O professor não pode parar de ler, não há quem possa parar de ler. Nós estamos chegando ao final. Eu gostaria, Marcos, que você deixasse aí umas dicas para quem quer, aí, igual as meninas, né? Que gostam de leitura e às vezes pensam em escrever um livro. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma dica para essas pessoas. Bom, a dica é sempre ler. Quanto mais vocês puderem ler, leiam. E procurem ler enredos diferentes do que vocês têm costume. É importante vocês terem outros conhecimentos, buscarem outros horizontes. Eu gosto muito de policial e romance, mas eu leio vários outros temas. Às vezes eu até não gosto, às vezes eu vou lendo forçado, e como eu falei, que acabo gostando. Porque para quem, no caso, quer escrever, o mais importante é você saber ler. Você saber ler, escrever é piscar os olhos. Você vai escrever e vai ficar horas escrevendo e as coisas vão vindo da sua mente, as coisas vão acontecendo, os personagens vão aparecendo. Então, eu acho que o mais importante, que foi o assunto acima de ser escritor ou não, é a leitura. A leitura traz conhecimento. E hoje o que me deixa mais animado em relação a ser um escritor é saber que o público jovem hoje está tão interessado pela leitura. Muito bom mesmo. Meninas, quero agradecer a participação de vocês. Gostaram de participar? Sim. Marcos, novamente, muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui. Eu já fui ao programa dele, agora estou conseguindo recebê-lo aqui. Sucesso nos seus livros, mais sucesso, né? Porque já são um sucesso. E a gente fica por aqui então, depois você curte lá no www.radioequipeleopoldina.com essa gostosa entrevista. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Café.com. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul. I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.